Fala pessoal, sou o nutricionista Bernardo Maia. Vamos para mais um vídeo onde vou falar sobre frutas na dieta low carb e na dieta cetogênica. Eu recebo muito essa dúvida, tanto em consultório quanto no meu Instagram. Se você que quer fazer uma dieta low carb ou quer para uma dieta cetogênica, você precisa parar de consumir frutas. Se você gosta de frutas, banana, maçã, mamão, as mais doces, ou as com menos açúcares, abacate, coco, morango, que são as mais comuns nesses tipos de dieta, pode ou não pode comer frutas em dietas para emagrecimento pensando em cetogênica e low carb. Então eu vou explicar para você nesse vídeo o passo a passo aqui, como é que a gente faz para usar frutas em cada tipo de dieta dessa, quais entram, quais não entram e principalmente o motivo que pode entrar ou não pode entrar. Eu gosto bastante de explicar o motivo das coisas para vocês aprenderem a fazer e tocarem a vida aí sozinhos, sabendo fazer as escolhas por conta própria, tá? Mas antes de falar qual pode e qual não pode, eu vou dar uma leve introdução sobre o que é low carb, o que é dieta cetogênica, principalmente para você que está aqui assistindo esse vídeo e não tem muito detalhe sobre esses tipos de alimentação, esses tipos de protocolo, e é essencial você saber a diferença entre elas para saber quais frutas vão poder entrar em cada estratégia, tá? Low carb e cetogênica. Bom, vamos lá. O que é uma dieta low carb? Dieta low carb é uma dieta que exclui 100% dos carboidratos industrializados, porém, dos industrializados e dos grãos, tá? Então, o que é grãos? Arroz, feijão, grão de bico, lentilha, milho, enfim, tudo que for grão sai. Industrializados, açúcares, pães, integral ou normal, farináceos, tapioca, tudo que é refinado também sai, tá bom? Quais carboidratos sobram? Sobram dos vegetais de baixo amido, terra para cima, as raízes e tubérculos, terra para baixo, então mandioca, mandioquinha, batata doce, batata, todos esses tubérculos e raízes, eles são low carb, tá? E as frutas. Mas qual que é a diferença? Numa low carb, você pode ficar de 50 gramas de carboidrato líquido ao dia. Carboidrato líquido é o carboidrato total menos as fibras, tá? Se você tem 10 gramas de carboidrato no alimento e ele tem 5 gramas de fibra, você vai ter 5 gramas de carboidrato absorvível, chamado carboidrato líquido. Então, numa dieta low carb, você pode ficar de 50 gramas até 130, no máximo 150 gramas de carboidrato ao dia. Quem que vai compor esses carboidratos? Os vegetais de baixo amido, as raízes e tubérculos e as frutas. Então sim, todas as frutas elas se encaixam na dieta low carb. Desde as que têm menos açúcares, como abacate, morango, coco, frutas vermelhas de forma geral, framboesa, amora e assim por diante, goji-berry, blueberry, e as frutas mais doces, banana, manga, mamão, elas podem constituir o seu protocolo low carb, contanto que você respeite esse limite diário de carboidrato, tá? Agora, um ponto muito importante. Como você vai saber se você tem que ficar perto dos 50 gramas ou perto dos 130, 150 gramas, tá? Isso vai depender muito da sua condição clínica. O que é a condição clínica? Você é uma pessoa diabética, você é uma pessoa pré-diabética, você tem um triglicérides muito alto, se você tem hipertensão, se você tem gordura no fígado, né, resistência à insulina, ácido úrico elevado. Todas essas alterações metabólicas que eu falei, elas são causadas pela alteração da insulina e pelo excesso de carboidrato ao dia. Então, para quem tem essas doenças e principalmente quer um emagrecimento mais rápido, mais contínuo, o mais interessante é que você fique perto dos 50 gramas ao dia. E se você vai ficar perto dos 50 gramas ao dia, você vai ter que ter muito cuidado com o uso das frutas mais doces. Por exemplo, uma banana e uma manga, elas vão ter a cada 100 gramas 25, 22 a 30 gramas de carboidrato. A manga beira os 30 gramas de carboidrato. A cada 100 gramas, a banana, dependendo do tipo que você pegar, fica entre 20 e 25. Tá? Então pode ver que apenas um alimento você quase consumiu toda a sua cota de carboidrato ao dia. Como todo vegetal vai ter um pouco, você vai acabar estourando esse limite aí diário que você se propôs a consumir. Tá? Agora, se você é uma pessoa que não tem doença nenhuma, sua parte metabólica está tudo ok, seus exames estão todos certos, você faz atividade física, que é algo essencial, e como único, na minha opinião, o único motivo da gente ter mais carboidrato na dieta são pessoas que treinam mais pesado, resistência de força, querem hipertrofia e assim por diante. Se você não quer tanto emagrecimento assim, ou se quer emagrecimento em algo mais leve, em pequena quantidade, mais gradativo, enfim, tá tudo certo e você quer colocar as frutas no seu dia, você vai se permitir na casa de 100, 130 gramas de carboidrato ao dia, você tem muito mais flexibilidade
de usar essas frutas para compor o seu cardápio. Lembrando que você pode usar essas frutas, você pode usar as raízes e tubérculos, você pode usar os vegetais de baixo amido, né, da terra para cima. E aí você compõe a sua lista de vegetais do seu cardápio diário e você vai conseguir sim colocar uma fruta, colocar uma batata doce, colocar uma cenoura e assim por diante, para você ter um limite maior, uma taxa maior aí de carboidrato por dia, tá? Em resumo, todas as frutas elas são consideradas low carb, o que vai determinar aí quais frutas você vai usar. Vai depender muito do quanto você quer de carboidrato ao dia, pois se você quiser ficar com carboidrato muito baixo, você vai ter que ter um controle muito maior, uma alimentação muito maior, ou até a exclusão das frutas mais doces e das raízes e tubérculos. Então você tende a ficar mais com os vegetais de baixo amido, que provavelmente somente eles já vão ficar perto ali dos 50 gramas ao dia, tá? Para vocês conseguirem saber quais frutas tem mais, quais frutas tem menos, quanto vai ter de carboidrato ao dia, vocês vão precisar de um aplicativo, né? Eu sugiro vocês usarem o Fat Secret. Lá você coloca todos os alimentos que você consumiu no seu dia com a quantidade e ele te fala o quanto você consumiu de carboidrato, proteína e gordura no dia. E vocês têm que ter uma noção de quanto tem mais ou menos de carboidrato em cada alimento. Isso você pode conferir, por exemplo, na minha página tem, no meu site, no meu programa de emagrecimento online, você vai ter lá algumas tabelinhas onde você aprende quais frutas têm mais carboidrato, quais frutas têm menos carboidrato. Isso é muito fácil, gente. Pode parecer uma coisa complicada, ficar colocando no aplicativo, olhar a tabela, mas com 2, 3, 4 dias, uma semana de dieta que você está controlando isso tudo, você já aprende na prática e você já de cabeça começa a fazer certinho esse controle. Hoje eu quero ficar com menos carboidrato, ficar na casa de 50, você já sabe quais frutas você vai tirar. Hoje eu quero ficar com 100, eu vou fazer um treino mais pesado, ou qualquer outro motivo que você queira ficar com o carboidrato mais alto. Você já sabe quais tubérculos, quais frutas você pode adicionar e assim por diante. Então todas as frutas são consideradas low carb, contanto que você respeite essa faixa limite, beleza? Lembrando que isso não se aplica a industrializados. Se você pegar pão e mesmo estando dentro dessa faixa de 50 a 150 gramas ao dia, não é um protocolo low carb, porque o pão não entra na lista de compras low carb, tá? Assista aqui o meu vídeo que eu falo sobre lista de compras. Então, mesmo que você respeite a quantidade de carboidrato ao dia, mas você não use o alimento da lista de compras, isso não é uma estratégia low carb. Para você estar dentro de uma estratégia low carb, você tem que usar os carboidratos provenientes dos vegetais de baixo amido, que são da terra para cima, vegetais com um pouco mais de amido, que são da terra para baixo, as raízes e os tubérculos, e todas as frutas entram. Beleza? Respondido o low carb, agora vamos pensar na cetogênica. A cetogênica é uma dieta que ela busca aumento de produção de corpos cetônicos para suprir a falta de glicose da dieta, a falta de carboidrato. Então, para isso acontecer, você tem que ter um corte ainda maior de carboidrato na sua dieta, tá? Até 30 gramas de carboidrato líquido ao dia, algumas pessoas toleram até 50. Então, de 50 a 130 a 150 low carb, abaixo de 50 você está em cetogênica. Para você estar em cetogênica, você tem que ficar 3, 4 dias contínuos com uma restrição maior de carboidrato, nessa faixa que eu falei, e aí o seu corpo começa a queimar muito mais gordura para compensar essa falta de carboidrato, e aí você começa a usar a gordura como principal fonte de energia do seu corpo para qualquer atividade que você queira, tá? Se por acaso você vier a quebrar a dieta com muito carboidrato, né, se você consumir 200 gramas de carboidrato, 100 gramas de carboidrato no 10º dia, por exemplo, você quebra a cetose, e aí você tem que retirar o carboidrato todo de novo e recomeçar todo esse processo de 3, 4 dias para entrar novamente. Ou seja, qual que é a grande diferença? Enquanto uma low carb você pode flutuar numa faixa um pouco maior de carboidratos naturais ao longo dos dias, a cetogênica não. A cetogênica você tem que ficar com carboidrato baixo dias consecutivos para ter todos os benefícios que uma dieta cetogênica pode te dar, que é o emagrecimento mais rápido, a reversão de síndrome metabólica muito mais rápida, a eliminação de gordura no fígado muito mais rápida. Então a dieta cetogênica ela tem um fundo terapêutico clínico muito mais forte e um emagrecimento muito mais rápido. Mas ela tem um custo que é um carboidrato muito mais baixo e contínuo, tá? Tendo dito essa introdução, quais são as frutas que tem que compor, que podem compor um cardápio cetogênico? São as frutas de baixíssimo teor de açúcar. Tá? Se a gente for pensar que você tem que ficar em 30 gramas de carboidrato ao dia, você não pode consumir isso, toda essa cota, somente com uma banana, um pedaço de manga, por exemplo, porque igual eu falei, todos os carboidratos vão te dar um pouquinho, né? 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, mas vão te dar um pouco.
E na soma total do seu dia, fica muito difícil você computar todas as frutas doces, todo esse montante de carboidrato ao dia. Tá? Então, quais são as frutas com menor taxa de carboidrato a cada 100 gramas, por exemplo? O abacate, tá? O abacate é uma fruta excelente para a dieta cetogênica, ela é rica em gordura, ela é gordura boa, ela é rica em potássio, tá? Em fibras. Então, o abacate é a principal fruta cetogênica que a gente usa aí. Abacate, o coco é uma excelente fonte de gordura também, carboidrato baixíssimo. Morango, para vocês terem ideia, a quantidade de carboidrato que tem 25 morangos equivalem a uma banana. Então, é claro que é muito difícil uma pessoa comer 25 morangos de uma vez, né? Ela vai comer 4, 5, 6, então a taxa de carboidrato que ela vai consumir na porção ali é muito pequena. E a gente considera também todas as frutas silvestres e vermelhas, então goji berry, cranberry, o mirtilho, né, o blueberry também é uma fruta cetogênica, framboesa, amora e assim por diante. Então são frutas de baixíssimo carboidrato que compõem tanto a low carb, porque a low carb abrange todas as frutas, mas principalmente a cetogênica. A cetogênica vai pegar somente as frutas com baixíssimo teor de açúcar, tá bom? Uma coisa que eu não aconselho, que pode dar errado, é você tentar diminuir demais a porção de uma fruta mais doce para caber dentro da conta da cetogênica. Um exemplo, se 100 gramas de banana tem 25 gramas de carboidrato, então vou comer 50 gramas para ficar ali com 12 gramas de carboidrato mais ou menos, e eu consigo colocar dentro da minha cota. Primeiro que a quantidade que você vai comer é muito pequena, tá? Isso não vai te dar nenhum nível de saciedade, ou enfim, a porção fica muito reduzida, né? E o segundo ponto, que na cetogênica a gente não olha somente a quantidade de carboidrato, o impacto na sua glicemia também conta muito. Exemplo, vamos supor que você pegue uma colher de sopa com 10 gramas de açúcar, 10, 15 gramas de açúcar, coloque num copo, misture e tome, tá? 10, 15 gramas está dentro da sua faixa limite de dieta cetogênica, porém, o impacto glicêmico é tão alto, a sua glicemia vai subir tanto e a sua insulina vai subir tanto, que você vai ter uma diminuição drástica dessa utilização de corpos cetônicos, da produção de corpos cetônicos. Você sai da proposta da dieta. Teve um impacto glicêmico mesmo estando dentro da faixa de carboidrato permitido, tá? É por isso que as frutas doces, mesmo vocês controlando a quantidade de carboidrato e adequando dentro desse limite de 30 a 50 gramas, o que é muito difícil, porque ficaria porções extremamente reduzidas, mesmo fazendo isso, eu não sugiro vocês usarem frutas doces em uma dieta cetogênica, somente na estratégia low carb. Entenderam? Então, cada estratégia dessa, ela vai prezar pela comida de verdade. O que a gente vai ter de diferencial são os vegetais com um pouco mais de carboidrato. Eu costumo falar que todo alimento cetogênico, ele é low carb, mas nem todo alimento low carb, ele é cetogênico. E as frutas mostram na prática como é que isso funciona, né? Porque todas as frutas vão ser low carb, mas nem todas vão ser cetogênicas. As cetogênicas são somente as de baixíssimo teor de açúcar, né? Abacate, coco, morango e as frutas vermelhas aí, framboesa, goji berry, blueberry, mirtilho e amora, certo? Bom, essa é uma dúvida bem comum que as pessoas confundem, né? Muitas pessoas adoram ter as frutas na dieta, mas elas querem fazer a dieta cetogênica, então fica um pouco difícil. E aí o que eu faço? Sugiro a gente ir para uma linha low carb se ela acha essencial. No corpo, nos exames, na atividade física, tudo isso é compatível com uma dieta com mais frutas, a gente vai para uma linha low carb e ela consegue ter muito mais variedade de frutas no cardápio. Agora, se ela é uma pessoa que precisa ou quer fazer a dieta cetogênica pelo menos por um período, seja por saúde, seja por estética, ela vai ter que abrir mão das frutas mais doces, pelo menos enquanto ela quiser ficar em cetose, tá? Entenderam a diferença? Então, nesse vídeo a gente conseguiu ver um pouco da diferença entre dieta low carb e dieta cetogênica e como se usa as frutas na low carb e na dieta cetogênica, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa informação. Eu sei que dá muita confusão sobre o uso de fruta em dietas de baixo carboidrato, mas tudo vai depender de qual linha você quer seguir e principalmente se você pode ter uma dieta com mais carboidrato, mas com mais opções, ou menos, mais restrita, menos opções. E aí as frutas aí vão compor o seu cardápio, tá bom? Passa lá no meu perfil do Instagram, @nutricionista_bernardo_maia, vocês vão ter bastante informação sobre frutas e sobre cardápios, alimentos e estratégias low carb, cetogênica e jejum. E também dá um pulo lá no meu curso online, no meu programa de emagrecimento e qualidade de vida, que é um curso que eu criei com todo o conteúdo em vídeos, em e-books, onde eu ensino tudo sobre estratégia low carb, cetogênica e jejum intermitente. Você aprende, além de usar as frutas, quais frutas e como usar essas frutas, todos os outros alimentos
você aprende aí, tem a tabela de carboidratos, tem como mexer no aplicativo, como usar essas contas, enfim, tudo bem explicado, bem detalhado lá, um passo a passo para você conseguir, de uma forma simples e rápida, colocar no seu dia a dia e na direção aí de um emagrecimento eficaz e contínuo, né? Sem passar fome e sem fazer dieta. O que é fazer dieta? Dieta é aquela coisa engessada de 3 horas, com quantidades fixas e que não muda nunca. Não, eu te ensino a combinar os alimentos e com uns truques rápidos dessas combinações, esses truques de controle de carboidrato, você consegue aí ter um emagrecimento muito mais fácil, tá bom? Até o próximo vídeo.